meu nome é Geonara e seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre uma prisão. Nós muitas vezes nos prendemos dentro dela e que nos impede de viver tudo aquilo que nós devemos viver, né? Tudo aquilo que a gente quer viver, que é a opinião alheia. Aquela dificuldade que nós temos de desagradar as pessoas. E seja pessoas que nós amamos muito, ou seja pessoas que talvez nem sabe da nossa existência, não tá nem aí pra nossa vida, não tá nem aí pra quem nós somos. Contextualizando vocês. Desde que eu tive o meu bebê, né, eu tenho um bebê de 1 ano e 3 meses, desde que ele nasceu, eu comecei a perceber alguns padrões em mim, que um deles é, eu nunca atrelei o problema, de fato, a ele, né? Eu sempre atrelei o problema ao que as outras pessoas vão pensar, né? Então, se ele faz uma pirraça, né, em algum lugar público, eu não me preocupo em como ele está se sentindo. Eu sempre me preocupo em como as pessoas estão se sentindo, em como as pessoas vão ver aquela situação. Você é assim? Você se identifica com esse tipo de pensamento? Um outro pensamento, quando ele chora. Eu não me preocupo de que talvez ele está tendo alguma necessidade, né? Eu me preocupo, mas a primeira preocupação não é essa. A primeira preocupação é sempre o que as pessoas que estão ouvindo ele chorar vão pensar. O que as pessoas que estão ouvindo ele chorar vão me ver como mãe. E eu comecei a perceber esses padrões, assim, muito frequentes na minha vida. Porque a maternidade é um eterno sair do controle. Nós não temos como controlar um bebê. Ele vai chorar, ele vai fazer pirraça, ele vai fazer o que ele quer, porque ele é uma criança. E crianças são assim. E aí eu comecei a perceber muito fortemente esse problema, né? Mesmo de sempre querer agradar as pessoas, de sempre me preocupar muito com a opinião das pessoas ao meu respeito. E como eu falei, muitas vezes são opiniões que nem era para eu estar levando em consideração, mas ainda assim eu me preocupo muito com aquilo. Esses dias eu estava conversando com a minha discipuladora e parece que o Senhor, ele fez eu falar em voz alta justamente para que eu percebesse o absurdo que isso tudo é. Eu conversando com ela e eu já gravo vídeos aqui pro YouTube há uns 5 anos, só que eu nunca consegui de fato ser frequente. Por quê? Porque eu sempre me preocupo muito com o que as pessoas estão pensando. E é um sonho muito grande meu crescer aqui, né? E trabalhar com isso, trabalhar com a internet sempre foi um sonho meu. E não só isso, mas impactar as pessoas, né? Falar com as pessoas. Eu gosto muito de estar aqui nesse ambiente, nesse lugar. Enfim. E aí, eu conversando com ela sobre isso, né, do meu desejo de voltar, mas também do meu medo do que as pessoas vão pensar. E aí eu falei que uma pessoa muito querida pra mim, muito importante, um dia eu estava conversando, né, e falando, eu tô pensando em voltar a gravar vídeos, e essa pessoa olhou pra mim e meio que desdenhou, assim, né, e tipo assim, nossa, isso daí não tem futuro. E aí isso me travou muito, muito, a ponto de eu não conseguir mais parar, sentar na frente da câmera e gravar um vídeo. E aí, quando eu falei isso, na hora, imediatamente, o Espírito Santo começou a ministrar muito no meu coração sobre isso. Sobre parar de querer agradar as pessoas e parar de querer saber o que as pessoas estão pensando sobre o que ele me pediu para fazer ou sobre os meus sonhos, sobre o que eu quero, da forma como eu quero viver. Não é entrar em um lugar de egoísmo, mas também é entrar em um lugar de, poxa, e se eu tentar e der certo? E se
realmente o Senhor fazer algo inacreditável e extraordinário através desse vídeo e falar com pessoas e tocar a vida de pessoas e as pessoas serem ajudadas, transformadas, porque um dia eu parei e gravei um vídeo. E se der certo? Porque muitas vezes nós somos escravos da opinião das pessoas e essas opiniões são muito ruins, né? Porque quando a pessoa chega, é muito difícil uma pessoa chegar e falar assim, vai que vai dar certo, tenta mesmo. Muitas vezes as pessoas chegam e elas já jogam um balde de água fria. Só que como nós vamos passar uma vida inteira vivendo à custa da opinião das outras pessoas? Deus nos chamou para viver a nossa vida. Ele te deu uma vida. Ele te criou, ele te deu uma vida, ele planejou você. A palavra fala que ele nos planejou, ele pensou em nós, ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Imagina só, você passar uma vida toda e quando você chegar na frente do seu Criador, de quem te criou, e ele vai falar, Gionara, você fez aquilo que eu pedi pra você fazer? E aí eu vou falar assim, não, eu não fiz porque fulano falou que não ia dar certo. Não, eu não fiz porque eu fiquei com medo do que as pessoas iam pensar. Não, eu não me posicionei porque eu fiquei com medo de desagradar fulano, ciclano. E ele vai falar assim, tá, mas e eu? O Senhor nos colocou nesse lugar, nessa terra, onde você mora, na sua cidade, te deu as ferramentas que você tem, a saúde que você tem, os amigos que você tem, a igreja que você está, por um motivo, para glorificar o nome dele. Agora, como você vai fazer isso? Você precisa obedecer a ele. A palavra fala em Gálatas, Paulo ali falando, né? Em Gálatas 1 fala, por um acaso eu estou preocupado em agradar o Senhor ou em agradar a homens? Se eu ainda tivesse preocupado em agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. A questão toda de tudo isso que o Senhor começou a ministrar no meu coração é, se você viver uma vida querendo agradar as outras pessoas, você não vai viver, essa é a verdade. Se nós vivermos uma vida pensando sempre em agradar o outro, no que o outro vai pensar, no que o outro vai achar, nós vamos viver uma vida inteira estagnado, paralisado. Porque se uma pessoa vem e fala, vai, ou se a verdade é, se 10 pessoas falar, vai, tenta que vai dar certo, mas uma pessoa chegar e falar, não vai dar certo, você não tem o dom pra isso, quem é você, quem você pensa que é pra estar aqui na internet, você não vai. Mas a maior pergunta é, o que o seu Senhor está pensando disso? O seu Senhor está aprovando? Porque se somos cristãos, nós somos servos de Cristo. Não somos servos da opinião alheia, não somos servos do que os outros vão pensar sobre nós, não somos servos, não somos escravos, sabe, da opinião alheia. E, mais uma vez, sejamos maduros, não estou falando que a gente deve viver de qualquer jeito e que os conselhos das pessoas não importam, não é isso. Mas eu tô falando pra você que não tenta, não faz, não obedece o que o Senhor está falando pra você por medo do que as pessoas vão pensar, por medo do que as pessoas vão... Será que realmente vale a pena viver uma vida assim? Será que realmente vale a pena ser escravo da opinião das outras pessoas? Eu espero muito que esse vídeo te ajude a entender que, como escravo do Senhor, como servo de Cristo, nós não podemos mais deixar que a opinião das pessoas nos paralise. Não podemos mais deixar que essa prisão invisível nos deixe paralisados. E essa verdade entre no seu coração.
Se você viver uma vida querendo agradar as outras pessoas, você está desperdiçando a sua vida. Você não está vivendo. Viva para glorificar o seu Senhor. Obedeça aquilo que Ele está pedindo para você fazer. Seja fiel a Ele. Seja fiel no pouco. Obedeça. Ele te deu dons, talentos. Ele te criou do jeitinho que você é. Para que você, com o que você tem, do jeito que você é, glorifique o nome dele. Então obedeça. Não fuja, não adie, obedeça. Em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por você agora. Eu gostaria de orar para que o Espírito Santo te encontre agora. E que tudo que foi falado aqui entre no seu coração e traga mudança. A palavra fala que nós não devemos nos amoldar, né? Não devemos nos modelar para caber nesse mundo. Mas que nós precisamos deixar que o Senhor nos transforme através da renovação da nossa mente. Então eu peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor renove a sua mente, renove o seu modo de pensar, que você venha viver para agradar a Ele e não para agradar a homens. Espírito Santo, muito obrigada, porque o Senhor tem falado conosco. Eu te peço agora em nome de Jesus, que esse vídeo vá de encontro a cada um que precisa assistir. E que o Senhor renove a mente de cada um. E que possamos viver para te glorificar, para te agradar. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por assistir até aqui. Eu espero mesmo que esse vídeo tenha tocado seu coração. Que o Senhor te encontre aonde você estiver. Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.